Oi, tudo bem? Como é que você tá se sentindo? Gente, hoje eu vim aqui nesse espaço bem diferente, né, pra gente poder conversar a respeito de um tema que, pra mim, é um tema que se torna cada vez mais relevante, mais importante. A gente falar realmente sobre como que nós estamos nos sentindo, né? Eu sei que com a agitação do dia a dia, com a correria, com as diversas responsabilidades e demandas que nós temos, fica cada vez mais no cantinho, digamos assim, as nossas emoções, as nossas interpretações da vida, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está no fundo da nossa alma, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância da gente, com mais frequência, olhar para esse cantinho e dar atenção para aquilo que a gente sente. Quando a gente vai levando a vida muito no automático, muito sobrecarregado pelas responsabilidades e demandas externas a nós, a gente acaba realmente não tendo tempo para muita coisa, né? E principalmente para olhar para dentro da gente. É uma coisa assim, ilógica até, do ponto de vista social, né? Se a gente considerar realmente tudo que a gente precisa fazer ao longo do nosso dia. Só que, gente, eu acho que nunca assim foi tão importante a gente parar e fazer realmente essa reflexão, tirar esse momento para fazer essa análise. Porque o que acontece? Quando a gente não faz isso, a gente vai vivendo. Então vamos pegar assim, ó, daqui até aqui eu vou vivendo no automático, nesse looping automático de trabalho, estudos, casa, faculdade, marido, esposa, enfim, são demandas externas a nós que estão sempre nos ocupando, né, o nosso tempo ali, a gente está sempre concentrado em alguma coisa, entregando algo. Então nesse ponto até esse eu estou vivendo no automático. Certo? Só que nesse período, enquanto eu estou concentrada nas minhas demandas, algo está acontecendo dentro de mim também, né? A forma como eu estou processando tudo isso, como eu estou lidando com tudo isso, como tudo isso me afeta, né, internamente. Como estão os meus valores, né, do ponto de vista da integridade daquilo que eu acredito. Então, assim, será que essas demandas, em algum momento, elas estão batendo de frente, conflitando com aquilo que para mim é importante, é um valor para mim, é algo que do meu ponto de vista é precioso? Então a gente não para refletir sobre isso. De modo geral, a gente só vai vivendo, né? Vamos vivendo, vamos entregando, vamos resolvendo. O importante é a gente estar produtivo, não é mesmo? Só que isso a longo prazo, então veja, daqui até aqui, a longo prazo, essa vivência automática que a gente vai, né, cada dia mais manifestando, ela se torna um problema crônico e sério, né? Tanto é que não é à toa que nós estamos aí com os maiores índices já vistos, né, na história da humanidade de ansiedade e de depressão, que é justamente causada por esse excesso de coisas não processadas internamente. Uma vez eu estava em um treinamento sobre terapeutas, né, para esse ramo da terapia e tudo, e o professor comentou justamente sobre isso, que a depressão é excesso de pressão, é excesso de pressão acumulada, de coisas não processadas, de sentimentos ali que vai pressionando até que a pessoa se sente num ponto onde ela não sente mais vontade de fazer nada, né? E se esse é o seu caso, eu gostaria muito de te trazer, na verdade, uma reflexão sobre a tua vida nesse momento. Talvez você esteja aí agora vivendo nesse looping automático. Se esse for o seu caso, o convite vai ser o mesmo, tá bom? Tanto para você que está nessa correria automática, quanto para você também que já desacelerou um pouco mais da vida, mas as coisas meio que parece que perderam sentido, porque no fundo é isso, a gente corre nessa corrida automática, a gente nunca chega a lugar nenhum. E quando chega, se é que chega, né, a gente não sente a devida satisfação, a devida alegria e contentamento de ter conquistado essas coisas, de ter resolvido essas coisas, entende? Então, para todo mundo que se encaixa aí nesse contexto, que se identifica com alguma coisa dessa que eu estou dizendo aí dentro da tua rotina, eu quero te convidar hoje a fazer uma reflexão. Para o momento, respira fundo, faça isso umas 3 vezes e tenta olhar para dentro de você. Como é que você está se sentindo hoje? Todo dia quando venho gravar os vídeos aqui para vocês, a primeira pergunta que eu faço é:
como você está se sentindo hoje. Porque não é à toa, não é uma manchete, é um gancho ou qualquer coisa do tipo. É uma pergunta sincera mesmo, de alma para alma, como você está se sentindo hoje. Se pergunte isso profundamente, verdadeiramente, pare para ouvir aquilo que você tem a dizer para você mesmo. Respira e escuta o que a tua alma precisa dizer para você. Porque os nossos índices de saúde, ou melhor, de não saúde mental, né? Quando a gente para pensar por que estamos doentes mentalmente, por que estamos com tanta depressão e tanta ansiedade. Isso, gente, não é à toa, é porque nós estamos cada vez mais bombardeados de demandas, de informações, de coisas externas, é compromisso, agenda, isso e aquilo. E isso nos compromete, porque nós não fomos feitos para viver de forma tão automática. Nós, diferentemente de outros animais e de outras coisas que existem, nós temos um propósito único, nós enquanto seres humanos, que é a gente amar de forma incondicional uns aos outros, amar aquilo que nós estamos vivendo, sabe, sentir a alegria, expressar essa emoção, esse amor incondicional. E quando a gente está nesse fluxo, a gente não consegue nem saber o que a gente sente. Eu acho que muitas vezes quando as pessoas perguntam assim, como é que você tá? Eu tô bem, assim, mas a gente não vira uma coisa automática, porque a gente nem sabe realmente como que a gente tá. Você já teve um dia aí na sua vida que você estava super estressado, super triste ou com qualquer sentimento negativo e você não sabia por quê? Tipo assim, me deu uma tristeza que eu tô triste, o que tá acontecendo comigo? E a gente não sabe, a gente tem a dificuldade de encontrar a raiz dos problemas. E esse convite hoje que eu venho te fazer, essa reflexão, esse convite à autoanálise, é justamente para despertar em você uma necessidade de você viver com mais cautela, mais calma e mais consciência, eu diria, né? Mais compreensão, consciência e presença. Porque se a gente se permitir viver no fluxo automático, gente, não para nunca. E a gente não chega em lugar nenhum. As demandas cada dia estão maiores, a necessidade cada dia está maior, sabe? A exigência externa está cada dia maior. Então, se a gente mesmo não tomar essa decisão de parar um pouco e olhar para dentro da gente, nós vamos ser consumidos, atropelados pelas obrigatoriedades externas. E o nosso sentimento e a nossa emoção, aquilo que está no fundo da nossa alma, vai sendo cada vez mais oprimido, vai sendo cada vez mais pressionado. E aí, evidentemente, os números de pessoas com depressão e ansiedade vão persistir aumentando. E aí, qual que é o problema disso tudo? É que a depressão, ela é uma ausência de sentido na vida. Não tem graça. Você tá vendo essa piscina aqui no fundo, aqui, ó? Poucas pessoas vêm aqui se divertir, brincar com a família, aproveitar, porque não tem tempo. E quando tem tempo, não tem muito sentido, entende? Então, esse convite que eu quero te fazer hoje, ele é um convite real, verdadeiro e profundo, assim, do fundo da minha alma. Porque é muito triste a gente ver cada dia mais pessoas, colegas, parentes, imersos dentro desse sentimento de tristeza, dentro desse sentimento de solidão e falta de propósito, porque não houve esse processamento interno, né? E às vezes a alma da gente, ela tá querendo tudo diferente do que a gente tem hoje. Não quer estar morando onde a gente está morando, não quer estar se relacionando com a pessoa que a gente está se relacionando, não quer estar trabalhando nesse emprego que a gente está trabalhando, só que a gente não para ouvir e a gente insiste. E a nossa alma vai adoecendo e a gente vai ficando cada dia pior, sem se tocar. E o problema de tudo é que muitas vezes quando a gente se toca, quando a gente cai na real, já passou muita coisa, já rolou muita água embaixo da ponte, entende? E aí pra gente fazer o trabalho de voltar atrás e ajustar, às vezes tipo assim, dá trabalho demais, entendeu? E a gente se entrega para esse mal do século, que é a ansiedade e a depressão. Então, gente, esse convite hoje a essa reflexão é um convite muito importante que eu assim, por meio desse vídeo, eu gostaria, né, de ter
realmente passado um pouco desse ponto de vista pra gente, pra você que tá me ouvindo, né? Pra que a gente possa se ajudar enquanto humanidade. É muito importante a gente reconhecer que quando uma pessoa ela tá diagnosticada, né, com ansiedade, depressão, qualquer coisa, né, nesse nível de saúde mental, são poucas as coisas que nós, do lado de fora, conseguimos fazer. E, ao mesmo tempo, quando a gente também tá assim, as pessoas do lado de fora conseguem fazer muito pouco por nós. Porque a verdade mesmo é que nós somos os únicos responsáveis e as únicas pessoas capacitadas para poder nos mudar e mudar a nossa realidade. Se algo na nossa vida tá profundamente ruim, tá triste, tá chateante, tá angustiante, somos nós que temos a chave e o poder de mudar isso. Gente, vocês já pararam para pensar que não importa o quanto a gente queira que uma pessoa mude, não importa o quanto a gente deseje o bem de outra pessoa, se aquela pessoa não fizer por ela mesma, a gente não tem nenhum resultado? Porque somente aquela pessoa consegue mudar a realidade dela. E no nosso caso é a mesma coisa. Quando a gente está muito mal, muito triste, muito chateado, muito deprimido, não importa o quanto as pessoas fora de nós, né, as pessoas externas a nós, elas queiram fazer alguma coisa por nós, não tem como, porque a única pessoa responsável por mudar essa realidade dentro de mim sou eu mesma. Isso é a autorresponsabilidade que em um dos vídeos aqui no canal eu comento, que é a gente assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, as consequências, sabe? O que é que te causa tanta tristeza? Por que é que você tá com esse vazio interno? Por que é que você conquista as coisas e você continua triste, com a sensação de que falta alguma coisa? O que é que falta, na verdade? Já parou para pensar sobre isso? O que falta? Eu digo para você de uma forma assim muito clara, porque eu cheguei nesse ponto, né? Eu cheguei no topo da minha carreira dentro da minha área de formação, sabe? Carro bom, casa boa, tudo bom, mas nada com sentido. Não tem sentido. Então, o que é que falta? Se você tem tudo ou não tem e quer ter, sabe? O que é? Qual é a peça que falta? E eu, dentro do meu caminho, descobri pra mim qual é a peça que estava faltando. E é justamente por isso que eu tô aqui conversando com você. Porque o que faltava pra mim era o transbordar. Era ter essa oportunidade de conversar com você sobre um ponto que pra mim é muito importante, que mudou a minha vida. Essa era a peça que faltava pra mim. Mas hoje eu pergunto pra você, qual que é a peça que falta pra você? O que te faz verdadeiramente feliz? De modo geral, eu queria só trazer realmente essa reflexão para você hoje. Vim para esse lugar aqui diferente e senti no meu coração essa necessidade de conversar sobre esses temas com você e te convidar a essa reflexão que, cara, não deixa isso passar, sabe? O quanto antes você se ouvir e o quanto antes você compreender de onde vem esse vazio, de onde vem essa tristeza, quanto antes você vai ter a tua vida transformada. Não é da noite pro dia, não é um estralar de dedos, não é um passe de mágica. É uma decisão consciente que a gente toma, mediante ao caos inteiro que a gente vivencia, a gente decide mudar. E a decisão de mudar, ela traz uma série de consequências. Mas eu garanto a você que no final tem resultado, tem resposta, tem propósito. Se a tua vida hoje não tá bacana, dentro dos moldes daquilo que a tua alma enxerga como bacana, como uma coisa boa, positiva, feliz, você tem a capacidade de mudar isso. Ninguém fora de você vai ter a capacidade de fazer alguma coisa por você se você não quiser realmente mudar. O incômodo, gente, ele precisa ser profundo. Eu tenho até um outro vídeo aqui no canal que eu falo também sobre a gente agradecer por estar incomodado. Porque o incômodo é o sinal que chega pedindo mudança. Então, não ignore os incômodos, sabe? Nossa, aconteceu uma coisa, putz, eu tô muito incomodado, fulano falou isso. Cara, ouve isso. Ouve o chamado da tua alma. Para que isso não se torne mais uma pedrinha que é acumulada com outra pedrinha e outra pedrinha e outra, se torne uma pedra gigantesca
que te paralisa e te impede de prosseguir diante da vida. Isso tudo só vai fazer você ficar cada dia mais triste, deprimido e paralisado diante da vida, vivendo uma situação onde você não é mais feliz, mas você ao mesmo tempo não tem força para sair daquela situação. Eu espero de coração poder ter sido capaz de trazer para você algum tipo de reflexão, algum tipo de questionamento mesmo nesse sentido, e dizer para você que eu entendo você, eu entendo as tuas dores, porque também sou humana, também tenho dores, também tenho questionamentos, e o ponto de tudo que eu considero mais importante é a gente saber se ajudar e saber se apoiar. E ter a compreensão de, na hora que eu olhar para você, eu conseguir ver em você um ser humano que passa por desafios, dificuldades, mas que tem o potencial de mudar a tua própria realidade. Eu espero muito de coração ter ajudado você hoje e espero mais ainda que a tua vida ela se encha de propósito, se encha de felicidade e que você não seja consumido pelos percalços da vida, pelos desafios, pelas demandas externas e viva uma vida extremamente automática, sem consciência, sem propósito e sem direção. Então, eu agradeço demais o seu tempo, agradeço por você ter ficado aqui, me ouvindo até aqui, né? E desejo realmente que os seus dias sejam cada vez melhores. Um grande abraço para você. Até mais.